Meus amigos, Lula foi humilhado ontem, humilhado. Acabaram com o Lula no Congresso Nacional, né? O Nine foi lá com seus 9 dedos comemorar a aprovação da reforma tributária. Ele aprovou lá a reforma tributária, tava com Arthur Lira, foram ter aquele momentinho deles, né? Os corruptos iam se achar, e eis que os nossos ídolos se organizam, tá? Nicolas chama Farrur, chama delegado Caveira, e eles preparam o Marapuca, debochados que são, que sabem tirar onda. No momento que Lula ia brilhar, eles puxam um cântico. O ladrão chegou. E Lula termina humilhado. Meus amigos, isso que vocês estão ouvindo é basicamente o roteiro de uma história que rendeu mais de 30 milhões de views pro Nicolas. Repercussão gigante, senhoras de idade absolutamente apaixonadas. Ele lucrando muito, Farrur lucrando, sei lá, delegado isso, aquilo, lucrando, outro tomando tapa na cara, chorando. Mas no fim do dia, algo de podre rola no reino da oposição. Por que será que a maior oposição da história do país ganha muito, voto, seguidor, dinheiro, mas o Brasil perde muito? Vamos entender esse paradoxo? Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, fica aqui o link dos novos valores. Sim, pra você entrar no universo da Revista Valete. E assim, muita gente tá chegando agora a Revista Valete em casa, não está acreditando. Meu Deus, isso aqui é uma revista séria. Sim, tô falando agora da posição mais patética de todas. E eu tô comparando aqui com uma revista de direita pra formar intelectualmente você. E agora ela tá com preço de mercado. Se inscreva nesse link. É só se inscrever pra você basicamente ser contatado pelo nosso time e pagar valores agora mais baixos, são os valores de 2024, pra gente abrir um público ainda maior e levar informação e conhecimento pra você. Vamos lá, amigos. Eu vou ser muito direto aqui. Nós temos uma determinada linha do tempo. No começo do ano, quando tomaram posse, os nossos deputados, eleitos especialmente pelo PL, os nossos deputados de oposição, eles resolveram organizar um ato. Foi o ato que inaugurava a sua ação política no ano, mostrando que eles não sentiram a derrota eleitoral pro Lula e que eles fariam uma oposição muito dura. Foi esse ato que vocês estão vendo aí. Eles segurando essas imagens e tinha, Lula com 9 dedos. Olha só, eles viram lá, eles conseguiram constatar que, vamos dizer, falta um dedo ali na mão do Lula, tá? Na mão esquerda dele, esquerda, hein, de comunista. E teram essa, somos a oposição mais poderosa, né, a maior posição que esse país já viu, e vamos infernizar. Um ano depois, praticamente um ano, ou seja, no encerramento desse primeiro ano legislativo deles, eles terminam com outro ato muito importante, um ato simbólico, que foi esse aqui. Lula! O ladrão chegou! O ladrão chegou! O ladrão chegou! O ato, veja, tinha como objetivo constranger o Lula, né, em termos, vamos dizer, mais objetivos, né? Ele constrangeu o Lula pra mostrar que o Lula chegou lá e é um ladrão. O ladrão já tava se achando, né, ladrão? Só que ele gerou dois efeitos bem claros. Um efeito foi na base de seguidores, não apenas do Nicolas, que é o protagonista, mas dos outros bolsonaristas. E o efeito foi de êxtase, tá? Nicolas teve, por enquanto, no momento que eu gravo esse vídeo, 29 milhões de visualizações nesse vídeo. Tá? Fora todos os outros canais e perfis que repostaram ele e deram, vamos dizer, essa luz aí a essa grande aventura que eles tocaram na oposição. Houve críticas, lógico que houve críticas, mas dezenas de milhões de brasileiros não apenas viram, como também gostaram. Acharam que aquilo era um ato de deboche com o poder estabelecido, que o Nicolas e os deputados eram muito corajosos em, diante do presidente, falar que ele é um ladrão. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Outro público, porém, e eu vou falar depois também de campo da esquerda, mas agora estamos focando na direita, olhou aqui e falou, isso não pode ser verdade. Esse cara só pode ser um idiota. O Monark publicou esse vídeo com essa thumb onde ele pergunta, tá rindo do que, Nicolas? Tá rindo do que, Nicolas? Por que vocês estão felizes? Por que essa curtição, vocês parecem estar claramente, vamos dizer, participando dela? Era uma brincadeirona, era uma atrapalhada, uma travessura que vocês estavam tocando. Logicamente a gente se enquadra nesse grupo. Tá? É um grupo minoritário, é um grupo menor de pessoas que não concordam entre si, mas esse grupo minoritário percebe o seguinte, algo de muito idiota em achar que você está humilhando o Lula quando você vai chamar ele de ladrão, algo que ele é chamado há décadas, enquanto ele promulga uma reforma tributária. Sim, o Lula estava indo lá não ser humilhado, ele não estava lá numa posição de derrota. O Lula estava comemorando com o presidente da Câmara a aprovação de uma reforma tributária, que ele está colocando ali como parte do legado dele. Portanto, assim,
Qual a lógica disso? Me parece aquele caso do marido que tá vendo lá o Ricardão comendo a esposa dele em casa, aí ele vai e caga no sapato do cara. O cara, mano, tá comendo a esposa dele, mas em compensação vai sujar o pé todo, né? Eles deram uma zoada, nossa, são muito zoeiros. É o que me passa. Só que a população não percebe isso, e aqui vamos compreender o drama da direita e da oposição brasileira. A oposição bolsonarista entendeu que o grande público não liga para resultado. E não é que é uma coisa assim, que o público é mau. O público simplesmente não consegue juntar os pontos. Porque nós vivemos num país em que as pessoas são humildes, têm uma formação educacional muito baixa, têm um entendimento do que é política muito raso, e portanto teatralidades atraem essa pessoa. Então tudo que seja muito teatral, performático, explosivo, vai ganhar o coração das pessoas. E quem sou eu para criticar isso quando o MBL também faz uso do espetáculo como ferramenta de divulgação? Eu não posso ser hipócrita aqui. Nós fazemos uso do espetáculo. O espetáculo é necessário. É um meio de convencimento, é um meio de trazer a luz para um determinado tema. O que a gente coloca o tempo todo, e isso precisa ficar claro para você, é que isso não pode ser um fim em si mesmo. Que fazer o espetáculo pelo espetáculo e ficar simplesmente oferecendo espetáculo inócuo pro eleitor é apenas enganá-lo. É uma forma de tratar ele como um otário. Que aí ele fica permanentemente achando que tá vivendo uma coisa muito grande quando ele não tá vivendo nada. E isso fica cada vez mais claro nesse aspecto paradoxal, em que eles estão rindo e comemorando e preparando uma travessura no momento que o Lula aprova uma reforma. Quem tá vencendo é o Lula. O Lula tá vencendo, não eles. Mas pra eles estão porque a alegria deles é a alegria de quem entende que está vencendo mediante a oferta do espetáculo. O público entende assim de maneira, especialmente a internet chegou para as pessoas mais humildes. E para as pessoas mais humildes, você falar uma verdade numa pessoa em posição de autoridade é uma coisa muito corajosa. É como você falar pro seu chefe que seu chefe é um idiota. Então, quando essa pessoa, esse deputado que eles enxergam como um deles, eles não enxergam que o cara é um deputado, ganha um salário enorme, tem uma máquina política por trás. Quando eles falam assim, nossa, esse cara foi na cara do Lula e falou que o Lula é um ladrão. Aquela pessoa acha isso um ato de coragem monumental, acham aquilo divertido, acham que é algo que eles fariam se tivesse um lugar, que eles adorariam estar vivendo aquele momento, acham que aquilo é, vamos dizer, o momento máximo de representação. Ora, se eles são representantes do povo, eles estão fazendo o que o povo quer. Então aquela pessoa gosta, a pessoa está se sentindo genuinamente representada por esse ato. Entendam, não é que esta pessoa está sendo totalmente enganada. Não, ela não entende que isso não leva a nada. Mas ela se sente representada, portanto ela vai votar novamente nos candidatos que fizerem isso, porque naquele momento houve uma conexão em que o representado se sentia no lugar do representante. O representado também queria xingar o Lula de ladrão. Ele queria viver essa catarse. Então deu certo. Agora, isso é inócuo? Isso é inócuo. Isso é sintomático da decadência do Brasil e da política como um todo? É sintomático. É tudo ridículo. É tudo frágil. E você percebe que isso é frágil quando a gente olha agora um outro elemento. Achou que parou aí? O cara tomou um tapa e aí já veio aquelas discussões em redes. A esquerda pode bater, vai pedir cassação, não vai, olha a hipocrisia da esquerda. Aquela discussão de quinta série. Mas o cara, um dos nossos heróis que tomou um tapa na cara, que foi confrontado fisicamente, ele não reagiu bem a isso. Ele subiu no púlpito e veja só o que ele fez. Para as ruas do nosso Brasil. Peço desculpa. Isso aqui demonstra muita coisa. O cara não é um herói. Eles vendem que são heróis, guerreiros. O cara é só um homem fraco. Ele tomou um tapa na cara de um corrupto do PT e ele desmontou como homem. Ele parecia uma menininha. Ele parecia minha sobrinha de 3 anos, você não dá um presente pra ela. Uma menina frágil que tomou um tapa na cara e o cara falou que ainda daria outro e ele... Meu Deus. Ele chorou. Frágil. E aí, para criar uma rede de suporte, Bia Kicis e os deputados bolsonaristas ao redor aplaudiam e cantavam o nome dele para aumentar a moral dele. É um fraco. É um fraco. Você acha que isso vai enfrentar o PT? É óbvio que não. Então, essas duas coisas acontecem e tudo isso é tão simbólico. Parece que assim, é um roteiro ou uma peça teatral, escrita uma coisa meio shakespeariana. Porque quando você vê a fraqueza desse cara chorando, você percebe também que a fraqueza dele é a fraqueza de todos. Porque ninguém ali tem coragem de encarar nada em termos materiais e substanciais. Todos eles ali estão na fingição.
Só que quando a fingição se transforma em algo que tem consequências, eles choram. Quando o Xandão vai pra cima de um deles, chora. Veja a Carla Zambelli, muito corajosa, desapareceu como deputada. Porque no fim do dia, é teatro. E teatro, assim como um filme, assim como qualquer representação, ela é, na prática, indolor. Ela não faz diferença. É um teatro. E eles não querem viver as consequências do teatro. No máximo, talvez botar um dublê numa cena de ação. Mas ninguém vai se machucar. No fim do dia, todos vão pra casa, atores, recebem seu cachê, e a vida que segue. Show must go on. O espetáculo tem que continuar. E o eleitor vai sendo enganado nisso. Que a gente, então, não se iluda e não se coloque dentro da nossa bolha de inteligentinhos. O que esses caras da oposição fizeram foi um sucesso ontem. Ontem foi um dia de vitória para essas pessoas. Foi um dia de vitória para o antipetismo? Não, não foi um dia de vitória para o antipetismo. Quem estava comemorando era o Lula. E mais, esse ato, ao basicamente destruir o evento do Arthur Lira, jogou o Arthur Lira ainda mais no colo do Lula, fazendo com que Arthur Lira, que estava o tempo todo acenando pro Lula com o PL 2630, possa voltar a pensar em andar com esse assunto. E não só voltar a andar com esse assunto, possa tentar buscar esse caminho, porque fica inviável ter relação política com criança. E aqueles homens eram adultos, tinha gente com mais de 60 anos na brincadeira. Mas que a gente não se iluda! Eles venceram. Eles elegeram vários vereadores só nesse ato. Eles aumentaram o poder político deles, porque pro eleitor comum, na nossa democracia, que nós achamos tão linda e tal, isso foi sensacional. Essa é uma análise muito triste pra fazer pra vocês, tá? Mas se tem algo que serve de consolo nessa história, é que isso é estéreo. E que a derrota do que o próprio bolsonarismo teve não foi por falta de popularidade, não foi por falta de milhões de pessoas achando lindo as baboseiras que ele e a turma dele faziam, mas sim pela falta de inteligência no processo. Pela falta de ter gente nas posições certas, formando outras pessoas que tomam decisões e que estão nas posições certas, que é o trabalho que nós estamos tentando fazer. É o trabalho oposto a esses caras. Tem que ter popularidade? Obviamente tem. Tem que ter eleger gente? Obviamente tem que eleger. Mas no topo da pirâmide, você tem que convencer os melhores a pensar como você. E eles definitivamente não estão fazendo isso. Definitivamente, eles estão mostrando para as pessoas que estão um pouco mais de entendimento que isso não serve para nada e que eles são idiotas. E isto, no fim do dia, vai cobrar um preço muito caro. Quando eles reclamam que a imprensa trata eles mal, que o judiciário, blá 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 blá, no fim do dia é uma reclamação sobre a própria impotência. Sou popular, mas não consigo agir. Na prática, é resultado das escolhas que esses caras fazem. Mas eles não vão mudar. Ser popular é muito bom, ter voto é muito bom, e tá todo mundo reeleito na próxima eleição. E aí vamos ver, né? Espero que agora, o ano terminou, a gente descubra mais meios de ação pro ano de 2024. Talvez eles chamem o Lula de corrupto e não só de ladrão. Talvez eles falem que, sei lá, o Lula é um cachaceiro. E aí continuem humilhando o presidente da República enquanto ele aprova outras coisas ao longo do mandato. Espero que tenham gostado. Beijo e abraço pra todos vocês. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços para você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.